A Rússia pode atacar um país da NATO? Acreditas nessa possibilidade? Eu não quero acreditar. Mas tudo é possível, Eu não quero é? acreditar, mas eu também não queria acreditar que era possível a invasão da Polónia, da Ucrânia, não é? Uhum. Portanto, naqueles dias antes da invasão da Ucrânia, havia, enfim, a ideia que talvez, quando muito, uma entrada de um Donbass ali, e depois tínhamos uma invasão em todas as frentes, com colunas a entrar a partir da Bielorrússia, por todo lado e mais algum, não é? Portanto, nós temos às vezes uma expectativa que não é, não corresponde à realidade. E desse ponto de vista, acho que é porventura a altura de fazermos uma coisa que às vezes não fazemos. Nós temos muita ideia que os políticos dizem umas coisas e pensam outras. E não tomamos a sério aquilo que muitas vezes eles dizem Uhum. ou escrevem. Mas há, contudo, alguns que têm uma agressividade que não é apenas retórica, é uma agressividade que por mais do que uma vez se traduziu em atos práticos. Não é apenas agarrem-se no mato, não é? Aquela coisa que nós às vezes por brincadeira dizemos, não é? Uhum. Mas é mesmo um programa, é mesmo uma intenção. E desse ponto de vista, eh, aquilo que a Rússia de Putin tem feito de forma sistemática é a procurar reconstituir a área de influência, ou a área do domínio, ou a área do que tu quiseres, da Rússia Imperial, da Grande Rússia, da Rússia dos czares e depois da Rússia soviética. Portanto, isto não tem, e repara, isto é na história, quer dizer, na memória, naquilo que inspira a forma de pensar de Putin, isto tem séculos. Faz parte da natureza da própria Rússia, daquela Rússia a que Putin quer estar ligado. Portanto, quer encarnar, quer representar, quer reconstituir de alguma forma. E tudo isso, quer dizer, não é apenas o artigo que ele escreveu sobre a Ucrânia 6 meses antes da invasão, em que estava lá tudo. Repara, estava lá tudo. Não é só regressar àquela famosa, digamos, frase de que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe do século XX. Não, do ponto de vista da forma de pensar dos líderes russos, há algo que os marca muito. E esse algo que os marca muito é a noção de que o país necessita daqueles que eles dizem ser a profundidade estratégica. E a profundidade estratégica é o que os protegeu na cabeça deles, e portanto acham que ainda hoje é assim, é o que os protegeu quando foram invadidos por Napoleão. Uhum. Deu-lhes tempo para recuarem, deu-lhes tempo, enfim, na altura o famoso general que comandava o exército era um general muito prudente, chamado Kutuzov. Quem nunca leu, recomendo que leiam A Guerra e Paz, porque ajuda-nos muito a perceber o que é hoje a Rússia e a cabeça de Putin. Apesar de não ser, enfim, Kutuzov não ser propriamente um herói dele, mas porque é uma pessoa mais prudente, mais de recuos, mas no entanto com a visão de longo prazo. E depois temos que ver o que aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, na forma como, mais uma vez, a Rússia, portanto, repara, a Primeira Guerra é a Guerra Patriótica, a Segunda é a Grande Guerra Patriótica, é assim que a história russa se refere a estas duas guerras, e em ambas é o tempo que os exércitos invasores levam a chegar aos centros de poder, Moscou, Leningrado. Leningrado, na Segunda Guerra Mundial, São Petersburgo hoje em dia. O território que tem que galgar para isso acontecer é forma de pensar eu quase que diria do povo russo, mas das elites russas. E desse ponto de vista, aquilo que se passa na Estónia pode ser significativo. Na Estónia é onde aconteceu, não sei, repare, mais uma vez,
quem vive com a história na cabeça, como é o caso de Putin, tem muito presente o facto de a Polónia, em muitos aspectos, a Polónia foi o único país, no tempo em que era Polónia-Lituânia, portanto, quando havia a Confederação da Polónia-Lituânia, que ocupou Moscovo. Já foi há muitos séculos, mas isto é algo que faz parte da memória. Quer dizer, já foi há muitos, muitos séculos, mas se nós recuarmos na história de Portugal, foi depois dos nossos descobrimentos. Portanto, não foi assim e os nossos descobrimentos estão sempre cá atrás, na nossa memória, na nossa cabeça, não é? Portanto, é uma experiência traumática para os russos. É uma experiência traumática, é uma experiência, digamos, não dizem, como dizem como se pode dizer relativamente ao ucraniano, que é o mesmo povo, a história é outra, não vou falarmos já tantas vezes disso aqui, mas é muito relevante isso, e tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial. O que é simétrico do outro lado, a Polónia é de todos, eu diria, com exceção dos bálticos, de todos os países europeus, aquele que tem uma percepção mais clara do que é a ameaça russa. Sempre teve. Portanto, e é talvez aquele onde há, porventura, maior unanimidade na percepção de que é preciso criar defesas contra os russos. Com consequências práticas. É neste momento um país que, em termos de investimento militar, tem, em proporção da sua riqueza, mais que os Estados Unidos. O único país da NATO que isso acontece. E tem volta a ter um exército substancial. Os bálticos é diferente. Os bálticos são países, sobretudo a Estónia, é um país muito pequenino. Muito, muito pequenino. E um país que tem, além disso, uma minoria russa. Ou tinha uma minoria russa, é uma minoria russa que não quer ser russa, porque percebe as vantagens de fazer parte da União Europeia, mas ao mesmo tempo não quer ser russa, sobretudo entre os mais velhos, há sempre desconforto, porque tem que falar uma língua que não é a deles, e o estónio não é propriamente uma língua eslava. O estónio é outra coisa. Portanto, é uma língua de uma família diferente, não é... Julgo que nem sequer portanto, tem memórias das outras línguas europeias, portanto, fala-se ali na Finlândia, na Estónia, depois há uma coisa aparentada na Hungria, e mais nada. Não é tão rara como o basco, mas quase. Portanto, e mais uma vez, quando vamos para as memórias históricas, algumas das referências de Putin, mais uma vez, estão ali. Repara, há uma frase famosa do Lavrov, quando lhe perguntavam o que é que estava na cabeça de Putin, se ele podia explicar, ele dizia, é mais fácil tentar perceber o que é que está na cabeça de Pedro Grande ou de Catarina a Grande. Pedro Grande é o fundador, basicamente, do Império Russo, fundador de São Petersburgo, Petrogrado, São Petersburgo, Leningrado, teve vários nomes, é o homem, o czar, que derrotou os suecos na chamada Grande Guerra do Norte, sendo que essa Grande Guerra do Norte tem vários episódios, vários momentos, mas duas batalhas muito importantes. Uma, que é aquela que acaba por ser decisiva, que se trava em Poltava, que fica hoje na Ucrânia. E a outra, que começa por ser uma derrota humilhante russa, Poltava uma vitória russa, a vitória decisiva dos russos, trava-se em Narva. Narva é uma cidade estónia que fica exatamente na fronteira, com um rio a separá-la, um rio estreitinho, a separá-la de um antigo subúrbio que entretanto faz parte do Oblast de São Petersburgo, e que tem um nome, esse subúrbio, enfim, e já vem do tempo soviético, autonomizou-se, é uma cidade diferente. Esta cidade foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial, e quando foi reconstruída, os russos soviéticos não deixaram que os estónios regressassem à cidade, portanto foi povoada por russos, que ainda hoje tem uma maioria esmagadora em Narva, uma maioria acima dos 80%, quase 90% da população.
não são, como eu repito, não são pessoas que queiram, como porventura alguns dos que viviam no Donbass, ir para a Rússia, porque percebem que há uma diferença de nível de vida entre ser parte de um país da União Europeia, a Ucrânia não era, a riqueza não era a mesma, ou ser, ou viver na Rússia. Mas, no entanto, da mesma forma que Putin interveio na Geórgia para defender os russos, da mesma forma que a Rússia mantém uma base e um país fantoche na Moldávia chamada Transnistria. Portanto, isto é uma coisa que se mantém desde o fim da URSS. Aqui é mesmo um enclave antigo. É uma tirinha de terra, mas estão lá um destacamento de soldados russos. Fica por cima da Odessa, mais ou menos. Quem quiser procurar no mapa. E na Geórgia foi o mesmo argumento. Portanto, é necessário proteger os nossos compatriotas. Foi a mesma coisa na Crimeia, foi a mesma coisa no Donbass. E, portanto, nós não podemos pensar que não se vai repetir. Porque já aconteceu uma vez, já aconteceu 2 vezes, já aconteceu 3 vezes. Porquê é que não há de acontecer a quarta? Destes vários episódios, de facto, os 2 mais graves, enfim, a Roménia até admite que aquela incursão tenha sido um drone. Até pode ser, mas enfim, não é. Quer dizer, se tivesse sido isolado, eu diria isto. Em conjunto é mais complicado dizer isso, porque nós temos uma incursão profunda na Polónia, e não foi nem 1, nem 2, nem 3, foram muitos drones, 20 drones. E depois temos a passagem dos 3 MiG-31 por território estónio. O argumento é que estavam a viajar entre uma base na Carélia. A Carélia é uma zona que fica a norte, na fronteira entre a Rússia e a Finlândia. Aliás, um terreno disputado na Segunda Guerra Mundial entre os 2 países, entre uma base na Carélia e uma base em Kaliningrado, que é também uma bizarria pós-Segunda Guerra Mundial, porque é um enclave russo no meio da União Europeia, num território que historicamente é alemão. Portanto, é a terra do Immanuel Kant. Do Immanuel Kant, por exemplo, só para ter uma ideia, né? Foi onde mas pronto, a Europa teve muitos episódios destes, é assim que está. No pós-Segunda Guerra Mundial todos os alemães foram expulsos e aquilo foi só povoado por russos, e são os russos que lá estão, e estrategicamente para Moscou é fundamental, não é? Bem, ora bem, nós agora temos uma situação em que há esta violação e perguntar-se-á porque é que os aviões da NATO não fizeram mais do que aquilo que fizeram. Já houve um caso com outro país da NATO em que, havendo uma violação, não foi de segundos, não foi de minutos, do espaço aéreo, o avião russo foi abatido. Só que aí eu diria que se passavam 2 situações diferentes. A fronteira era outra e, sobretudo, o líder local era outro. Estou a falar de um episódio que ocorreu em... deixa-me ver aqui a data. Em 2014, salvo erro, e foi na Turquia. Portanto, na fronteira entre a Turquia e a Síria. Havia aviões russos a atuar na 2015, desculpa lá, 24 de novembro de 2015. Havia aviões russos a dar apoio ao regime sírio. Havia tropas turcas a dar apoio a revoltosos na guerra civil da Síria, e houve um avião russo, um Sukhoi 24, que entrou no espaço aéreo da Turquia e foi imediatamente abatido por um F-16, os famosos F-16, neste caso da Força Aérea Turca. Mas estamos a falar de Erdogan. Erdogan trata estas coisas de maneira diferente do que tratam, tem menos, digamos, é mais duro, digamos assim, digamos que ele é que não se importaria de escalar, ao contrário dos líderes europeus que têm o pânico do escalamento. Neste caso concreto, ele seria um bocado ao contrário. Houve ali uma crise diplomática que se resolveu, enfim, num passado
sem passar muito tempo. Estou eu a sugerir que era o que devia ter sido feito? Bem, não estou a sugerir que aqueles aviões fossem abatidos. Há várias coisas que podiam ter sido feitas e que não foram. Não sei se houve sequer a oportunidade de as fazer, porque não sei se os aviões da NATO, neste caso F-35 italianos, chegaram a tempo, mas nestas circunstâncias às vezes dá-se sinais mais fortes do que aqueles que foram dados, que foi apenas acompanhar o voo. Esses sinais podem ser obrigar os aviões a pousar. Esses sinais podem ser fixar os aviões no radar de tiro, e eles sabem que estão a ser fixados quer dizer, o avião que está a fazer isso sabe que está a ser fixado no radar de tiro, portanto, e nada disso aconteceu. Teria sido melhor. Não sei quais são as instruções concretas que os aviões da NATO têm naquelas circunstâncias. Agora, há algo que me parece estar a acontecer. E o que me parece estar a acontecer é olha, como se costuma dizer, quando a gente quer ver qual é a temperatura da água, mete assim o dedinho, não é? Mete assim o dedinho para perceber qual é a temperatura da água, e eu creio que de alguma forma é isso que a Rússia e Putin estão a fazer, que é tentar perceber qual é não apenas a prontidão, mas a vontade de a NATO intervir numa circunstância daquelas. E, de facto, a capacidade de intervenção não foi... Quer dizer, no caso da Polónia, a Polónia abateu todos os drones, mas os drones são não tripulados, é uma coisa diferente, era uma situação bastante diferente. No caso da Estónia, isso não aconteceu. E agora vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que poderá acontecer a seguir. Voltou a haver um pequeno incêndio esta noite, mas aparentemente com uma coisa, esta noite ou nas últimas horas, que não sei se esta noite ontem para hoje, de um avião de reconhecimento que voou sobre o Báltico, foi seguido por aviões suecos, neste caso. Suecos. E a Suécia agora já faz parte da NATO, portanto é relevante, foi seguido por aviões suecos. Agora, aqui temos que ter noção do seguinte: nenhum destes países bálticos poderá resistir à Rússia como resistiu a Ucrânia. Não tem condições para isso. E a primeira de todas não tem profundidade estratégica. Aquilo que às vezes alguns militares às vezes fazem os chamados jogos de guerra. E quando fizeram jogos de guerra relativamente aos países bálticos, a lição era: vocês têm que aguentar 10 dias até a gente conseguir chegar lá. Porque é o dispositivo que a NATO tem. A NATO não tem um dispositivo para rapidamente, estamos a falar de logística, estamos a falar de levar tropas, levar equipamento, levar tudo para essa situação. E nós também estamos a perceber que há uma evolução da forma como, uma própria evolução do que está a passar no terreno. E aqui só uma nota rápida sobre isso. A frente na Ucrânia tem estado basicamente congelada, mas as indicações dos últimos meses é que quer um lado, quer o outro se têm adaptado às novas tecnologias. Nós começámos por ter uma guerra de trincheiras que parecia quase a Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia temos uma guerra de tipo novo, onde muito travada com base em drones, que não são os drones de ataque, mas são de outro tipo de drone, dos drones que fazem, enfim, aqueles iranianos que vão bombardear, são drones que atacam tanques, que atacam pequenas unidades, que atuam na frente. Isso cria zonas, chamadas zonas de morte, relativamente grandes, que fazem com que qualquer avanço de parte a parte seja muito custoso em termos de vidas humanas. A Rússia passou até que há uns meses atrás a perder dezenas de milhares de homens por mês. Portanto, não estou a falar, não era tudo mortos, eram baixas. Essa taxa reduziu ligeiramente nos últimos meses, mas a frente está basicamente congelada. As indicações que há é que no Kremlin acha-se que vamos estar aqui o tempo que for preciso. Isto é uma guerra de atrito, podemos aguentar, temos gente para isto. Neste momento há até sinais de que a Rússia está a reconstituir forças de reserva, que era uma coisa que antes não conseguia fazer porque não tinha sequer tudo. Quer dizer, os mobilizados mensalmente eram menos do que as baixas mensais.
agora esse equilíbrio já mudou ligeiramente e, portanto, estão a reconstituir reservas. Eh, as reservas permitiram, porventura, outras iniciativas. Houve alguma leitura de que, também porque decorreu nas últimas semanas, um exercício militar importante, enfim, até envolveu indianos, mas na Rússia, na Bielorrússia, foi da Bielorrússia até ao Ártico, um exercício equivalente àquele que alertou o Ocidente e os Estados Unidos em particular para a possibilidade da invasão da Ucrânia. O número de forças envolvidas foi muito menor, muito menor. No entanto, e inclusivamente o exercício em si é um bocadinho disparatado, porque já tem pouco a ver com a forma como hoje em dia se combate. Mas claro, mas tem armas nucleares e há uma coisa muito interessante naquilo que aconteceu. A Rússia tem muitos aviões, não é? Aviões de vários tipos. Estes, eu não sei se são os únicos, mas estes MiG-31, não sei se são os únicos que são capazes de transportar os mísseis hipersónicos, que é porventura a única ou uma das raras armas em que neste momento a Rússia pode ter superioridade sobre o Ocidente, que não tem o mesmo tipo de mísseis. E foram esses mísseis que voaram, foram esses aviões que voaram naquela região. São aviões relativamente antigos, começaram a operar em 75, portanto têm 50 anos, portanto não são, do ponto de vista da aviónica os mais atualizados de todos, mas têm esta capacidade, até porque têm têm um piloto e um navegador, um bocadinho diferente de outros que operam só com um homem. Portanto, temos aqui uma situação, isto pode também ser significativo. Por isso, eu creio que, em vez da Europa e os Estados Unidos, enfim, estão lá do outro lado, mas em vez da Europa continuar muito distraída com outros temas, designadamente com o que está a passar hoje nas Nações Unidas e com a conferência, mas onde a Europa neste momento não conta absolutamente nada. Que é o Médio Oriente, devia preocupar-se com aquilo em que conta, que é as suas próprias fronteiras, em vez de criar divisões, porque a questão do Médio Oriente também está a dividir a Europa, porque temos por um lado a França e o Reino Unido, temos por outro a Alemanha e a Dinamarca, por exemplo, e atenção que isto não é só um tema de esquerda ou direita. Neste momento há um dos países europeus governados por socialistas acaba de encomendar armas de longo alcance. Falo da Dinamarca. A Dinamarca é um regime socialista particular, porque tem provavelmente um regime de imigração dos mais duros de todos. A Dinamarca é aquele país onde os imigrantes, quando são levados para hotéis para ficarem alojados, têm que entregar as joias para pagar a conta do hotel. Portanto, as joias ou valores que tragam com eles, que é uma coisa que escandalizou muitas pessoas, mas é um governo socialista que faz isto, uma senhora. E agora comprou armas de longo alcance, portanto, coisa que irritou um bocadinho Moscovo, que diz que é uma provocação. A Dinamarca não é um país da linha da frente, mas também não está tão longe da frente como isso, porque o Báltico é uma linha da frente.